Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas, do BPC Loas, e é uma honra muito grande para mim estar aqui junto com vocês. Estamos aí em quase véspera de Natal. Muita coisa acontecendo, né, gente? E vocês não podem perder tudo isso que está por vir. Tem muitas mudanças nesse final de ano, mesmo com o recesso parlamentar. A gente tem algumas novidades para compartilhar do que foi decidido e batido martelo essa semana e também o que pode vir para o próximo ano. E o governo tomou várias medidas nesse finalzinho de ano que vai trazer impacto para vocês e que a mídia não está repetindo para você a informação. Então é importante estar ligado aqui junto com a gente para você ficar sabendo de tudo que vai mudar, beleza? Antes eu queria só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. Todos os dias eu trago o boletim informativo para manter você atualizado dos seus direitos. Então se inscreva, deixa joinha, compartilhe bastante. E quem precisar de empréstimo consignado já sabe, né? Você pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça, então quem precisar chama, que vai ser um prazer muito grande poder te ajudar nessa jornada para você conseguir o crédito em segurança, com eficiência, sem cair em golpe, sem ter venda casada, sem ter taxa acima do permitido da lei. Então a gente está aqui para te ajudar, fechou? Recado dado, bora para as notícias então? Lembrando que esse serviço é gratuito, hein? Não precisa ter medo, porque é o Alô INSS aqui junto com você. Eu sou a Ana Paula, bem-vindo, bora lá para as notícias. Eu começo aqui com a primeira, que é sobre o salário mínimo. O salário mínimo subiu 2,5% acima da inflação nos últimos 15 anos, né? Na verdade em 15 dos últimos 29 anos. E esse reajuste está abaixo do patamar pretendido pelo governo, que foi comum no Brasil desde 1996. E por que eu tô falando isso para vocês, né, gente? Porque praticamente, né, o governo querer limitar o salário mínimo é muito absurdo. É muito descaso com a pessoa de baixa renda, né? O salário mínimo já é pouco. O PIB de 2023 foi 2,9. Por que quer limitar em 2,5? Então toda essa repercussão, toda essa proposta do governo, toda essa questão de reajuste salarial nos faz refletir sobre as prioridades do governo. A prioridade dele está sendo tirar dos mais pobres, de quem tem menos, o que está totalmente errado e equivocado. Então a gente precisa continuar lutando por um salário melhor, porque senão a gente vai parar onde? Daqui a pouco o salário de vocês não vai ser mais suficiente nem para vocês comprar o pãozinho aí do café da manhã. Então a gente precisa pressionar sim, gente, as políticas públicas, porque o governo tem arrecadação histórica, recorde, só aumenta os nossos impostos, então a gente precisa lutar para que o salário seja melhor. E a gente não vai terminar essa luta não, porque o ano acabou, o ano acaba, mas a luta continua e a gente espera que no próximo ano venham os reajustes melhores do que esse que vocês estão tendo agora a partir de janeiro. E o Alô INSS está aqui para lutar junto com você por essa batalha aí, tudo bem? Uma outra informação, gente. Lula editou a medida provisória e manteve a isenção de imposto para medicamentos importados. Alguns sites anunciaram que o governo não havia prorrogado e é mentira, é fake news. Tem que tomar muito cuidado com onde vocês veem a informação. Uma coisa é você não gostar do governo. Ah, eu não gosto do governo Lula. Ok, é o seu direito, não agrada mesmo a todo mundo. Outra coisa é você mentir sobre o que o governo está fazendo. Isso é muito grave. Então, não podemos aceitar esse tipo de informação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele editou a medida provisória. Gostando dele ou não, ele publicou em edição extra no Diário Oficial da União, tá? O que garante a continuidade da isenção do imposto de importação incidente sobre os medicamentos comercializados via plataformas, sites, outros meios digitais, tá? Então a medida provisória, ela vai até o dia 31 de março desse ano de 2025. Aí lá em março a gente vai se preocupar com uma prorrogação pro restante do ano, senão em abril em diante vai ficar mais caro. Mas por enquanto até março a alíquota zero para o imposto de importação se mantém, beleza? A edição da medida provisória foi justificada como uma medida fundamental para garantir o direito social à saúde, tendo em vista que a incidência do imposto de importação poderia dificultar a aquisição de medicamentos considerados essenciais à sobrevivência, além de contribuir para um ambiente mais justo e transparente. Então, isso foi o que afirmou o Palácio do Planalto em uma nota divulgada.
A isenção atinge produtos acabados pertencentes à classe de medicamentos importados no âmbito do regime de tributação simplificada por pessoa física para uso próprio ou individual, cujo valor não exceda $10 mil, o equivalente a esse valor em outra moeda estrangeira. Ainda de acordo com a medida provisória, as empresas que realizam remessas internacionais por meio do RTS passam a ser obrigadas a prestar informação detalhada sobre as mercadorias antes da chegada dos produtos ao país, além de recolher os tributos devidos e atender a outros requisitos estabelecidos pela Receita Federal. A adoção dessas medidas agiliza o processo de importação, uma vez que as informações e os pagamentos serão realizados de forma antecipada, reduzindo a burocracia e os custos envolvidos. Isso esclareceu o Planalto. O texto substituiu a medida provisória anterior, que é a 1236 de 2024, que estava vigente, até o final desse ano. Foi editada pelo governo em resposta às dúvidas de interpretação manifestada por associações de pacientes e profissionais de saúde, a partir da lei que instituiu o Programa Mobilidade Verde e Inovação, que é o Programa Mover, tudo bem? Então o governo editou a medida que complementa ações e também produtos rurais no Rio Grande do Sul. Então tá aí informação de utilidade pública. Agora, antes de falar do 13º salário, eu quero trazer para vocês aqui uma notícia importante, que após o Banco do Brasil, Bradesco, suspender o consignado do INSS, o motivo foi o teto do consignado fixado pelo Ministério da Previdência e que está aí, gente, a 1,66 ao mês. Então é importante saber que o Bradesco interrompeu a oferta do crédito consignado do INSS. O Banco do Brasil também. O banco informou que a contratação através dos canais, correspondentes foram suspensos devido à taxa de juros do consignado. Porque o Banco do Brasil, o Banco BMG, Banco Pan, vários bancos fizeram o mesmo movimento. Então a gente acredita que agora, em janeiro, o governo vai ter que editar uma medida provisória e elevar as taxas de juros. Por isso, o melhor momento de você contratar um empréstimo consignado seria agora, porque o crédito consignado, gente, ele ficará mais caro, porque os bancos estão pressionando o governo, estão novamente parando de liberar empréstimo consignado para os beneficiários. Então vocês estão vendo aí a situação, pegando fogo, e é importante vocês terem conhecimento disso, porque quem precisa de crédito mais barato, o melhor momento é agora, já que estamos em uma era, em um momento de elevação de juros, certo? Então é importante saber. Uma outra informação que eu quero trazer para vocês também é que o INSS vai rever regras para conter escaladas de novos pedidos do INSS, gente. Mais uma informação importante, foi divulgada aqui pela Folha de São Paulo. Eu vou ler a notícia aqui para vocês entenderem, o que aconteceu. Mas o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, ele vai rever as regras operacionais para tentar conter a escalada de requerimentos iniciais de benefício, movimento que na avaliação do órgão dificulta a redução da fila de espera dos segurados. O órgão também vai alterar o PGD, que é o Programa de Gestão e Desempenho, para voltar a exigir maior produtividade dos servidores que quiserem permanecer em regime de trabalho remoto. Eles precisarão entregar 30% mais que os funcionários que atuam presencialmente nas agências. As medidas fazem parte do esforço do Instituto para recolocar a fila de espera em trajetória de queda após uma redução nos primeiros 18 meses do governo Lula. O estoque de requerimentos voltou a subir na esteira do maior número de pedidos e da greve dos servidores também do órgão. E uma das medidas para 2025 agora, uma das primeiras mudanças vai ser restringir a apresentação de um novo pedido pelo segurado que já tem outro processo em fase de recurso após a negativa inicial do INSS. Ele precisará escolher entre um ou outro. A decisão envolve um elemento relevante para o segurado. Ao desistir do recurso para ingressar com um novo pedido, ele também perde a chamada DER, que é data de entrada de requerimento. É uma referência para o cálculo dos valores em caso de deferimento do benefício, que é um absurdo, e o INSS está sendo bem espertinho ao fazer isso. Em outras palavras, optar pelo novo requerimento significa abrir mão do eventual pagamento retroativo, minha gente. Então, muito cuidado aí ao seguir esse novo procedimento a partir de 2025. Abre aspas, se ele quiser entrar com um pedido novo aqui no INSS, ele tem que abrir mão desse pedido do Conselho de Recursos e abrir mão do pagamento lá para trás, fecha aspas.
afirmou à Folha o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Na minha opinião, o conselho, né, é igual fala, quem avisa, amigo é. Se o beneficiário quer encerrar o recurso para poder abrir um novo requerimento, gente, vai adiantar o quê? Porque você já teve o requerimento negado, o INSS vai lá e nega de novo, vai ficar de gracinha para poder não te pagar retroativo, uma vez que você está abrindo mão dos retroativos dos requerimentos anteriores de recorrer. Então, na minha visão, conhecendo o INSS, que eu acho eles bem, às vezes, errôneos, né? Vamos dizer assim, erra muito na análise. Eu recomendaria manter o recurso e depois ir para a justiça se o recurso for negado, para não abrir mão do retroativo. Mas é apenas minha opinião, cada um faz o que é melhor para si. Hoje, o segurado pode protocolar um novo pedido de benefício enquanto aguarda o julgamento do recurso sem qualquer tipo de contrapartida, e os processos correm em paralelo, e quem analisa o requerimento inicial não está a par do recurso, pois não são interligados. Agora passarão a ser. Então tem lá um intermediário que o cliente reclamou, meu pedido está demorando, ele entra com outro, é grátis, ele entra no sistema e faz. Essa banalização pode em algum momento facilitar a entrada de requerimento indevido, e nós vamos tomar medidas para que isso não aconteça. Quem disse isso foi o Alessandro Stefanuto, que é o presidente do INSS. Para o presidente do INSS, gente, o aumento de número de requerimentos dificulta a redução da fila, uma vez que o órgão possui uma capacidade operacional limitada para analisar os pedidos. Isso é um problema do INSS, não do povo, né? Pelo amor de Deus. O povo já paga a previdência e quando precisa do serviço ainda tem que engolir essa, não dá, né, gente? E no início do ano, os novos pedidos ficavam na casa de 1 milhão por mês. Entre julho e setembro desse ano, saltaram para a casa de 1,4 milhão. E segundo o INSS, o aumento se deu em todas as espécies, sobretudo no BPC, que é o benefício de prestação continuada, voltado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Em uma vacina contra futuras críticas, o Stefanuto diz que restringir os novos requerimentos para quem já tem recurso em andamento não é censurar, mas sim evitar tumulto processual. Tenho que ter uma estrutura compatível para que todos tenham um processamento rápido, afirma. Na medida em que eu permito que haja requerimentos indevidos ou improváveis, isso sobrecarrega o INSS e causa atraso. O INSS também estuda, em conjunto com o Ministério da Previdência Social, medidas para diminuir as remarcações de perícia médica, que saltaram para quase 150 mil por mês. Antes oscilava entre 20 e 30 mil. E segundo Stefanuto, o reagendamento muitas vezes é justificado, mas também pode ser usado para adiar a concessão do benefício, o que favorece advogados e intermediários que cobram seus honorários sobre o valor do pagamento retroativo. Então o governo sai perdendo, pois dificilmente há tempo hábil para preencher o horário que ficou vago, o que gera ineficiência. Então, ele diz que estão conversando para que a remarcação seja avaliada e se aquele fato justifica ou não, e não seja livre, disse o presidente do INSS. Então, vocês viram quantas medidas estão em discussão? Pois é, gente, eu preciso avaliar tudo isso com cuidado, né? O impacto também para os segurados. Ele conta que em outra fonte o órgão precisou abortar a retomada da exigência da perícia médica presencial para quem pede auxílio-doença por doenças osteomusculares, que são dores nas costas, pois houve uma enxurrada de solicitação nos primeiros dias, o que poderia ampliar o tempo de espera dos segurados. Então, na tentativa de reduzir a fila de pedidos, o comando do INSS também vai rever o PGD de servidores e a categoria segue metas de conclusão de tarefas medidas em pontos. Até 2022, a pontuação mínima para quem estava no trabalho remoto era 30% maior do que no presencial, mas um acordo firmado naquele ano derrubou esse adicional. O Stefanuto antecipou à Folha de São Paulo que vai retomar a exigência de uma pontuação 30% maior para os 6.097 servidores que atuam à distância, cerca de 1/3 da força do trabalho do INSS. Então, o presidente disse estar ciente de que essa é uma medida impopular entre os funcionários, mas defende ajustes que atendam aos interesses do segurado. Quem quer fazer home office para requerimento tem que fazer 30% a mais, fecha aspas, avisou. E o INSS também aposta na automatização dos processos para liberar servidores e direcioná-los à análise das crescentes solicitações. 2 frentes, pelo menos, já estão em fase de implementação e uma delas é o PrevJud, é a plataforma que permite o envio automatizado de ordens judiciais. Antes, o benefício concedido judicialmente dependia de análise do servidor do INSS, a quem caberia implementar a decisão. Agora,
Isso é feito de forma automática pelo próprio tribunal por meio do sistema integrado. Pelo menos 300 servidores vão sair da implantação judicial para outras atividades, como análise de requerimento, disse o Stefanuto. E o órgão também vai implementar uma plataforma de penhoras. Hoje, quando o segurado tem parte do seu benefício penhorado para pagamento de dívidas, com desconto em folha, o processamento é feito de forma quase artesanal. Todo mês um servidor analisa o saldo devedor e lança a nova parcela da folha do segurado. Isso parece uma bobagem, mas são milhares de vezes. E todo mês tenho que refazer a ordem do juiz dada há 1 ano e fazer a autorização do pagamento, afirma o presidente. E com a nova plataforma, esse processo será automático e já calculado para todas as prestações devidas. Então, o INSS estima que outros 500 servidores serão realocados graças à implementação do sistema. O órgão conta ainda com a autorização para empossar 300 novos servidores aprovados em concurso, e essas mudanças de gestão são para que a gente, de forma estruturada, deixe a coisa equilibrada para o próximo ano, 3, 4, 5 anos para frente, tá? Então, vocês viram aí que vai ter bastante mudança, né? Como vocês viram, as medidas de gestão para 2025 tá na restrição de novos requerimentos, mais tarefa para quem está no trabalho remoto, implementação automática de ordem judicial, vai ampliar para outros tribunais que ainda não estão automatizados, sistema de penhoras, convocação de novos servidores e redução de remarcação de perícias médicas. Então vamos acompanhar tudo isso de pertinho. Gente, agora vamos falar da antecipação do 13º salário do INSS em 2025, que segue tendência com projeção de impacto positivo para milhões de brasileiros. É isso mesmo, os aposentados e pensionistas do INSS aguardam já com expectativa as novas datas para o pagamento do 13º salário de 2025. E nos últimos anos, o governo federal adotou a prática de antecipação do benefício com o objetivo de oferecer alívio financeiro e estimular a economia, especialmente em períodos de crise. Esse modelo, consolidado desde 2020, ganhou aprovação da população e promete novamente ser um marco importante na gestão financeira de milhões de brasileiros. Historicamente, o 13º salário era pago sempre no segundo semestre do ano, sempre no fim do ano, né? Dividido entre novembro e dezembro. No entanto, a pandemia da Covid-19, que começou em 2020, trouxe mudanças estruturais significativas na economia, forçando o governo a repensar a distribuição de recursos. E nesse contexto, o pagamento do benefício foi antecipado para o primeiro semestre, garantindo que aposentados e pensionistas tivessem maior poder de compra em um momento de incertezas. Nos últimos 5 anos, o padrão de antecipação foi mantido, com a primeira parcela sendo geralmente paga entre abril e maio e a segunda entre maio e junho. Esse modelo de pagamento alivia pressões financeiras e permite maior planejamento por parte dos beneficiários, além de contribuir para a movimentação econômica em períodos que antecedem datas comerciais importantes, como o Dia das Mães, por exemplo. E o 13º salário, gente, ele representa uma parcela significativa do orçamento de milhões de brasileiros. Para muitos aposentados, o benefício é a principal fonte de renda complementar, utilizado para quitar dívidas, adquirir medicamentos ou mesmo planejar pequenas reformas, viagens. E de acordo com estudos recentes, aproximadamente 70% dos beneficiários do INSS utilizam o valor do 13º salário para organizar suas finanças, enquanto 30% reservam parte do recurso para consumo imediato. Então, a antecipação do pagamento também desempenha um papel relevante na economia nacional, especialmente em setores voltados ao consumo popular, como supermercados, farmácias, lojas de roupas. E com recurso em mãos no primeiro semestre, aposentados e pensionistas têm maior poder de compra, aquecendo a economia em meses que tradicionalmente apresentam menor movimentação no comércio. E outro ponto de destaque para 2025 é o reajuste do salário mínimo, que afeta diretamente os valores pagos pelo INSS, com a projeção de um aumento para R$ 1.509, conforme anunciado aí no orçamento federal pelo governo, né? Os benefícios previdenciários também devem ser reajustados, garantindo o poder de compra dos aposentados e pensionistas frente à inflação acumulada no período. O impacto do novo salário mínimo, gente, não se restringe somente ao valor nominal do 13º salário. Ele também influencia benefícios como auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria por idade, por invalidez, enfim, né? Esse reajuste é essencial para acompanhar o aumento do custo de vida, que afeta especialmente os aposentados, cujas despesas médicas tendem a crescer proporcionalmente com a idade. Embora o calendário oficial do INSS para 2025, conforme a lei,
mostre que o 13º salário seja pago em agosto e novembro do próximo ano, é bem provável que o governo mantenha o cronograma de antecipação adotado nos últimos anos. Dessa forma, os beneficiários esperam, e a gente vai acompanhar para ver se o governo vai oficializar ou não, a primeira parcela do 13º entre abril e maio, enquanto a segunda pode vir a ser antecipada para maio e junho. Essa previsão, gente, o nome já diz tudo, é previsão, não é oficial, o governo tem que oficializar, tá? É uma previsão baseada em modelos anteriores, que permite que vocês possam criar uma expectativa, mas não dá para afirmar que o governo vai manter ou não essa decisão, tudo bem? Então a gente vai acompanhar tudo isso, assim que sair o calendário, alguma informação sobre o assunto eu trago para vocês, é só continuar atento ao canal. Então é isso, um beijo, obrigada, até o próximo vídeo.